Oi, eu sou o Sérgio Casadei da Casadei Vini. Boa noite. Eu já expliquei para vocês que eu dou boa noite porque eu gravo a maioria dos meus vídeos após o meu jantar. Agora são 10 para as 8 da noite de quarta-feira e eu queria falar um assunto hoje que muitas vezes eu comento, mas eu sempre digo que lá na frente eu vou falar. Chegou a hora de falar de uma característica que os vinhos tintos têm e que vale a pena a gente prestar atenção. Por sinal, eu escolhi um vinho tinto, um vinho do Porto, para falar desse aspecto que o vinho tinto tem, para vocês poderem entender um pouquinho mais. E por que eu escolhi o vinho do Porto? Porque eu finalizei a minha refeição com a minha mulher, nós tomamos um vinho tinto, e agora eu finalizo com um pouquinho de vinho do Porto. E eu pus numa taça maior o vinho do Porto, porque eu consigo oxigenar bastante e sentir os aromas desse vinho do Porto. Como eu disse em alguns outros vídeos, uma taça dessa serve para tudo. Para água, para vinho branco, para espumante e para vinho do Porto. E quando às vezes eu quero um requinte um pouco maior, eu pego um copinho menor para poder colocar o vinho do Porto. Mas o fato hoje não é falar de vinho do Porto, é falar de uma coisa muito importante que tem na uva do vinho, principalmente o vinho tinto, que são os taninos. Os taninos, muita gente acaba confundindo com acidez. Esse vinho aqui, apesar de ser um vinho do Porto, e o vinho do Porto tem 19% de álcool, uma acidez elevada, bons taninos. O que significa bons taninos? E eu vou sempre falar de tanino e acidez. O tanino é uma substância que tem nas frutas, na maioria das frutas, para protegê-las contra insetos e pássaros. Então, um passarinho não vai comer uma uva verde porque tem tanino demais. Ele vai esperar amadurecer para ir lá e bicar e comer. Assim acontece com os insetos. Então, o tanino é uma substância que tem nas frutas e especialmente nas uvas tintas, nas cascas das uvas tintas. E o tanino serve exatamente para isso, enquanto ela não amadurece, para proteger dos insetos e dos pássaros. Depois que ela fica madura, o enólogo vai lá, colhe, faz todo o processo, põe na cuba de fermentação, deixa o mosto fermentando com as cascas para sair um vinho tinto. E o vinho tinto tem essa característica que é muito agradável se você souber descobrir onde encontrar. Porque muitas pessoas, eu estive numa degustação semana passada e as pessoas conheciam vinho, bebiam vinho, estavam sempre nessa adega tomando bons vinhos. Mas a hora que eu falei para elas, vamos fazer uma degustação um pouco mais técnica e perceber os taninos e a acidez, elas se embaralharam um pouco, ficaram um pouco confusas. Então, como que a gente consegue descobrir os taninos? Isso é importante porque os taninos, eles dentro da garrafa, junto com o álcool e a acidez, eles permitem que o vinho se preserve por mais tempo. Se for um vinho de guarda, ele vai levar 15, 20 anos para você abrir a garrafa e tomar no seu auge. Se for um vinho de consumo rápido, 3, 4, 5 anos, o tanino, a acidez e o álcool estão preservando esse vinho lá. E quando você abre o vinho, você, lógico, serve e vai oxigenar e aí a gente começa a fazer a degustação. Duas coisas. Eu vou começar pela acidez, que eu já expliquei num vídeo passado, fazendo uma comparação com vinho suave, meio seco e vinho seco. E esse é um vinho doce, mas é um vinho também considerado fortificado, porque tem uma adição de álcool a mais, e isso é um capítulo para a gente falar de vinhos fortificados. Mas o que é mais importante é que é um tinto, tem taninos e tem uma ótima acidez. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente toma um vinho como esse, que tem acidez e tanino, é deixar o vinho passar pelas laterais da língua. A nossa boca
ou pelo menos a minha, saliva muito. Isso quem faz é a própria acidez do vinho. Então esse é um vinho doce, com alto teor de álcool e com uma acidez pronunciada, fazendo com que ele não seja enjoativo. E eu adoro tomar esse vinho, principalmente quando eu estou comendo chocolate, mas não é o momento. A segunda coisa que a gente tem que perceber, e que eu fiz até com esses amigos da degustação, são os taninos. Então eu deixei o vinho passar nas laterais da minha língua. Agora eu vou deixar o vinho entrar em contato com a minha gengiva e minhas bochechas aqui do lado. Eu não precisa exagerar nesse momento, né? Não precisa fazer um bochecho. Quem é da minha idade vai lembrar que fazer bochecho com anapion, mas não é o caso. O caso é mesmo a gente deixar o vinho passar aqui nas bochechas, nas gengivas. Então vamos lá. Logo em seguida, eu seco a minha boca. Eu começo a perceber que aqui fica pinicando, como se eu estivesse no final de anestesia de um dentista. Fica uma sensação de formigamento. E com o passar do tempo, no caso desse vinho, ele vai ficando cada vez mais pronunciado, mas sem agredir, sem ser rústico, sem ser agressivo. Já falei agredir, né? Sem ser muito duro, arisco, aqui na gengiva e na bochecha. Fica até engraçado, porque fica seca a boca, que dá para prender o dente aqui. Fazer assim, você vai perceber que a boca está seca. Esses são os taninos, e que eles precisam estar nos vinhos tintos. Se for um vinho jovem, os taninos são mais agressivos. Se é um vinho mais evoluído, os taninos são mais macios, mas eles não podem deixar de estar presentes. Então, eu acabei de explicar para vocês sobre o tanino e a acidez, e que é o que acontece quando a gente toma vinho tinto. Não tem nos vinhos brancos, de maneira geral, não tem nos vinhos brancos. Mas também pode ser um capítulo à parte para falar de taninos em vinhos brancos. Mas basicamente você fica com essa mensagem. Vinhos tintos têm uma boa quantidade de taninos que deixam a nossa gengiva e a nossa bochecha como se fosse um formigamento, como se a gente estivesse saindo de um dentista depois de uma anestesia. Eu realmente gosto muito, quando eu tomo um vinho que tem bons taninos, eu fico prestando atenção o tempo todo. Faço isso várias e várias vezes. É muito bom. E a acidez enche a boca de saliva. Era isso. Muito obrigado. Uma boa noite e saúde para todos vocês.